O nosso Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, Ele preenche todas as necessidades de nossa vida, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 34 diz assim: Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de seus próprios problemas. Basta a cada dia o seu próprio mal. No Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus ensina aos seus discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso que no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus disse: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque Jesus disse que nós não precisamos andar ansiosos quanto a essas coisas básicas, porque o Pai Celestial, Deus, Ele sabe que os seus filhos necessitam de todas essas coisas. E assim como Ele cuida da erva do campo, assim como Ele cuida dos animais, mantém eles, da mesma forma Ele irá fazer com seus filhos. Ele irá manter, Ele irá suprir as necessidades básicas de cada um. Jesus mostra que Deus dá a provisão de alimento diário. E isso nós podemos ver a partir do versículo 26, que Jesus faz referência às aves do céu. E Jesus diz que elas não semeiam, nem colhem e nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial, ou seja, Deus, as dá o alimento diário. E essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano. E temos a certeza que se Ele olha para os animais, que é uma categoria inferior aos seres humanos, da mesma forma Ele irá olhar para os seres humanos e irá cuidar das pessoas, irá cuidar dos seus filhos que se relacionam com Ele. Por isso que nós não devemos andar ansiosos com as necessidades básicas da nossa vida, porque assim como Deus alimenta os animais, que é inferior a nós seres humanos, imagina nós que nos relacionamos com Ele, que buscamos a Ele, que temos intimidade com Ele. Ele irá cuidar e suprir cada necessidade básica. Então não precisa andar ansioso por coisa alguma. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Assim sendo, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7, Pedro diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo: lancem sobre Ele quem? Sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Mas por que, Pedro? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deixe a cada dia o seu próprio mal. Deixe que o dia de amanhã cuide dele mesmo. Vamos viver o hoje, porque o que é ansiedade? É sofrer pelo amanhã. Ansiedade é sofrer por algo que ainda não existe. E com isso, quando nós sofremos com ansiedade, nós estamos deixando de viver o hoje. Nós estamos de viver o momento que estamos vivendo. Então, viva o hoje. Confie em Deus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E Ele, como um Pai perfeito, como um Pai fiel, Ele não vai deixar faltar o alimento, Ele não vai deixar faltar as vestes, Ele não vai deixar faltar a água. Ele vai cuidar de cada detalhe para suprir a sua necessidade.
Deus dá provisão de vestimentas também. Da mesma forma, nos versículos 28 e o versículo 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito especial com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos de cada uma delas. Então é igual eu falei, não anda ansioso. Deus sabe o que você necessita. Só precisamos de uma coisa, que é o versículo 33 do capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas que Jesus disse que Deus iria acrescentar? A roupa, a comida e a bebida. Somente descansa, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Busca primeiro o reino dele, busca primeiro a justiça dele, e ele vai acrescentar a vestimenta, ele vai acrescentar o alimento diário, e ele vai acrescentar a água para você beber. Somente descansa, só descansa. Lança toda a ansiedade nele. O que é lançar uma ansiedade em Deus? É jogar. Lançar é jogar. Quando Pedro diz lançai toda a ansiedade, Pedro está dizendo joga toda a ansiedade nas mãos dele e deixa ele cuidar de você, porque ele tem cuidado de você. Descansa. Deus está suprindo cada necessidade da sua vida. Deus está providenciando cada necessidade que você está necessitando nesse momento. Só lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Viva o hoje e deixe que o amanhã Deus cuidará. Deus te abençoe.